Você acredita que existem vídeos tão perturbadores que parecem ter sido apagados da realidade? Um parasita que rouba línguas, uma caverna que se tornou uma tumba, gravações e found footage que parecem reais. Algumas histórias são apenas lendas da internet, outras são reais e são muito piores. Pegue sua pipoca e o seu refrigerante, coloque os fones de ouvido, porque esse é o iceberg de coisas perturbadoras da internet. Pássaros não são reais. Existe uma teoria da conspiração chamada Birds Aren't Real, e quanto mais você pesquisa sobre ela, mais estranha ela fica. Segundo o movimento, todos os pássaros dos Estados Unidos teriam sido exterminados secretamente pelo governo entre os anos 50 e 70, e substituídos por drones espiões disfarçados de animais. Pombos seriam câmeras voadoras, corvos seriam equipamentos militares, e aqueles pássaros parados em fios elétricos, bom, eles estariam recarregando suas baterias. O mais bizarro é que o movimento cresceu absurdamente na internet. Eles fizeram protestos, espalharam outdoors gigantes, criaram slogans como If it flies, it spies, traduzindo se voa, espiona. Mas aqui vem a parte realmente perturbadora. Tudo começou como uma piada. O criador da teoria, Peter McIndoe, inventou tudo em 2017 durante um protesto, apenas para satirizar conspiracionistas da internet e mostrar como qualquer absurdo pode parecer convincente se for repetido com confiança suficiente. Só que a brincadeira saiu do controle. Com o tempo, algumas pessoas começaram a acreditar de verdade que os pássaros eram drones do governo. E foi aí que pássaros não são reais deixou de ser apenas um meme. Porque, no fim, a teoria nunca foi sobre pássaros. Ela era um experimento mostrando como a internet consegue transformar a ironia em crença real. Dark Web. A Dark Web é uma das partes mais misteriosas da internet, porque, tecnicamente, ela existe escondida dentro da própria web, que usamos todos os dias. Muita gente imagina a internet como um iceberg. No topo estaria a internet comum, Google, YouTube, redes sociais. Logo abaixo estaria a Deep Web, banco de dados privados, arquivos protegidos e sistemas que não aparecem em mecanismos de busca. E no fundo desse iceberg estaria a Dark Web, uma parte oculta da internet acessada através de softwares específicos, como por exemplo o Tor, criado para oferecer anonimato quase impossível de rastrear. Mas com o tempo, a Dark Web ganhou fama por abrigar mercados ilegais, hackers, dados vazados, criptomoedas e fóruns escondidos do resto da internet. O caso mais famoso foi o Silk Road, um mercado clandestino que funcionava quase como uma Amazon ilegal, até ser derrubado pelo FBI. Salted Frog's Legs. Existe um vídeo na internet conhecido como Salted Frog Legs, e muita gente que viu aquilo nunca mais conseguiu esquecer. O vídeo parece simples no começo. Pernas de sapo recém-cortadas estão sobre uma mesa, até que alguém joga sal em cima delas. E então acontece algo perturbador. As pernas começam a se mexer sozinhas. Não é um pequeno espasmo, elas literalmente pulam, se contorcem e parecem tentar escapar da mesa, como se ainda estivessem vivas. O vídeo se espalhou pela internet inteira. A explicação científica diz que o sal ativa os nervos e músculos, que ainda permanecem funcionando por alguns instantes após a morte do animal. Os impulsos elétricos fazem os músculos se contraírem violentamente, mas ver aquilo acontecendo é outra história, porque por alguns segundos parece que a comida está tentando fugir. E talvez seja exatamente isso que tornou Salted Frog Legs tão perturbador na internet. How to Seduce a Turkey. How to Seduce a Turkey parece o nome de uma creepypasta perdida da internet, mas a verdade é muito mais estranha. Nos anos 60, cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia estavam tentando descobrir por que perus domésticos estavam apresentando problemas de reprodução. Para resolver o mistério, eles decidiram estudar exatamente o que atraía um peru macho. E foi aí que os experimentos começaram a ficar bizarros. Os pesquisadores usaram um modelo empalhado de uma fêmea e começaram a remover partes dela pouco a pouco. Asas, pés, corpo, até restar apenas a cabeça e o pescoço montado em uma haste. O resultado? Os perus machos continuavam tentando acasalar. Na verdade, os cientistas descobriram que apenas a cabeça e o pescoço da fêmea eram suficientes para desencadear todo o comportamento de cortejo. Em alguns casos, os animais demonstravam interesse até por
por objetos extremamente simples usados nos testes. À primeira vista, parece apenas uma história absurda da ciência, mas esses experimentos realmente aconteceram e foram conduzidos para entender os problemas de fertilidade que estavam afetando a indústria de criação de perus na época. Tatuagem nos olhos. A tatuagem nos olhos, também conhecida como tatuagem escleral, é uma das modificações corporais mais extremas já criadas. Diferente de uma tatuagem comum, a tinta não é aplicada na pele, ela é injetada diretamente na camada que cobre a parte branca do olho, fazendo com que todo o globo ocular mude de cor. Algumas pessoas deixam os olhos completamente pretos, azuis, vermelhos ou até roxos. À primeira vista, parece algo saído de um filme de terror, mas o mais assustador é que isso é real. O procedimento surgiu dentro da comunidade de modificações corporais extremas e rapidamente ganhou fama na internet por causa de sua aparência quase sobrenatural. Fotos de pessoas com os olhos totalmente pretos viralizaram e fizeram muita gente acreditar que eram imagens editadas. Só que existe um problema. Ao contrário de tatuagens normais, a tatuagem escleral é considerada extremamente perigosa. Especialistas alertam para o risco como infecções graves, inflamações permanentes, deslocamento de retina, perda da visão e, em casos extremos, perda completa do olho. O caso mais famoso aconteceu em 2017, quando a modelo canadense Kat Galligan sofreu complicações severas após realizar o procedimento. Sua história se espalhou pelo mundo e transformou a tatuagem nos olhos um dos exemplos mais conhecidos dos riscos das modificações corporais. Tongue Eat Loose. Existe um parasita chamado Tongue Eat Loose, que parece ter saído diretamente de um filme de terror, mas o mais assustador é que ele é completamente real. Tudo começa quando essa pequena criatura entra no corpo de um peixe, através das guelras. Mas ela não está procurando sangue, ela está procurando uma língua. Após chegar à boca do peixe, o parasita se prende à língua e começa a cortar lentamente os vasos sanguíneos que a alimentam. Sem circulação, a língua apodrece, atrofia e simplesmente cai. Depois que a língua desaparece, ele ocupa o lugar dela, literalmente. O Tongue Eat Loose se fixa ao que restou da língua e passa a funcionar como uma nova língua para o peixe, permitindo que ele continue se alimentando normalmente. Coisas estranhas em fast food. Coisas estranhas em fast food não é uma teoria da conspiração específica, mas um conjunto de histórias, casos reais e lendas urbanas que se espalharam pela internet ao longo dos anos. A ideia é simples. Você pede uma refeição aparentemente normal e encontra algo que nunca deveria estar ali. Agulhas dentro de hambúrgueres, curativos usados misturados à comida. Alguns casos chegaram a virar processos judiciais e manchetes internacionais. O caso mais famoso talvez seja o suposto dedo humano encontrado em uma tigela de chili da Wendy's em 2005. A história chocou o país inteiro, até que a investigação revelou que tudo fazia parte de uma fraude elaborada. Patrícia Piscine. Patrícia Piscine é um daqueles nomes que aparecem repetidamente nos níveis mais profundos de iceberg da internet. À primeira vista, suas obras parecem fotografias de criaturas reais. Mas então você percebe que algo está errado. Seus trabalhos retratam seres híbridos que parecem uma mistura de humanos, animais e até máquinas. Eles possuem pele, pelos, rugas e expressões tão realistas que muitas pessoas acreditam estar vendo organismos vivos ou fotografias de experimentos secretos. O mais perturbador é que as criaturas não costumam parecer agressivas. Muitas aparecem cuidando de crianças, abraçando pessoas ou demonstrando emoções humanas. Essa mistura de familiaridade e estranheza cria uma sensação conhecida como Vale da Estranheza, fazendo o observador sentir desconforto sem conseguir explicar exatamente o motivo. Nutty Buddy Cave. A tragédia da Nutty Buddy Cave é considerada por muitas pessoas uma das mortes mais claustrofóbicas e aterrorizantes já registradas. Tudo aconteceu em 2009, quando o estudante de medicina chamado John Jones entrou na caverna Nutty Buddy, em Utah, durante uma exploração com amigos e familiares. A caverna era conhecida por seus túneis extremamente estreitos e passagens apertadas. Em determinado momento, John procurava uma passagem chamada Birth Canal, uma das áreas mais famosas da caverna. Mas ele pegou o caminho errado, acreditando estar entrando em uma saída estreita que se abriria mais à frente. Ele rastejou de cabeça para dentro de uma fissura desconhecida. Só que a passagem ficava cada vez menor. Quando percebeu o erro, já era tarde demais. John ficou preso de cabeça para baixo, em um espaço de aproximadamente 25 por 43 centímetros, sem conseguir avançar ou recuar. Quanto mais tentava se mover, mais fundo ficava preso. O resgate durou mais
de 27 horas. Centenas de pessoas participaram da operação. Em determinado momento, os socorristas chegaram muito perto de libertá-lo, mas um dos sistemas de corda falhou e John deslizou novamente para dentro da fenda. Preso de cabeça para baixo por tantas horas, seu corpo começou a entrar em colapso. A pressão sobre o coração e os pulmões aumentava a cada minuto, até que ele sofreu uma parada cardíaca. O mais perturbador veio depois. As autoridades concluíram que recuperar o corpo seria perigoso demais, então a caverna foi permanentemente selada, com John ainda lá dentro. Até hoje, a Nutty Putty Cave permanece fechada e inacessível, e em algum lugar nas profundezas daquela montanha existe um túnel estreito que se tornou ao mesmo tempo uma caverna e uma tumba. The Cameraman's Revenge. The Cameraman's Revenge é um curta-metragem russo de 1912, que parece simples, até você descobrir o que realmente está acontecendo nele. O filme mostra um triângulo de traições entre insetos antropomórficos, um casal de besouros entediados que decide trair um ao outro, enquanto um gafanhoto, que é um cinegrafista, passa a filmar tudo em segredo para se vingar. À primeira vista, parece uma história de humor silencioso e antigo, mas o que torna isso perturbador é como o filme foi feito. O diretor Ladislas Starevich usou insetos reais mortos, com as articulações manipuladas, quadro a quadro para criar movimento, um dos primeiros exemplos de stop motion da história. E o resultado é estranho demais para a época. Os personagens parecem vivos, eles gesticulam, reagem, brigam, e tudo isso em uma narrativa cheia de vingança e exposição pública, já que o cinegrafista projeta as cenas da traição em um cinema para todos assistirem. O ponto mais inquietante é justamente esse. Um filme de 1912 já falava sobre algo extremamente moderno, a ideia de ser filmado sem saber e ter sua vida exposta como entretenimento. Por que a serra elétrica foi inventada? A história de por que a serra elétrica foi inventada é um daqueles fatos que parece uma lenda urbana da internet. Afinal, quando você pensa em uma motosserra, provavelmente imagina madeireiros derrubando árvores, ou algum filme de terror. Mas a verdade é muito mais perturbadora. As primeiras versões da motosserra não foram criadas para cortar madeira. Elas foram desenvolvidas no final do século XVIII, para ajudar em partos extremamente complicados. Na época, cesarianas eram procedimentos extremamente perigosos e frequentemente fatais. Quando o bebê ficava preso durante o parto, alguns médicos recorriam a uma operação chamada siphonectomy, que consistia em cortar parte da cartilagem e do osso da pelve para ampliar o canal de parto. Então, dois médicos escoceses criaram uma pequena serra de corrente manual. E não, ela não se parecia com as motosserras modernas. Era uma corrente dentada acionada manualmente, projetada especificamente para a cirurgia. E o detalhe mais assustador, tudo isso aconteceu muito antes da anestesia moderna se tornar comum. Delphine Lalaurie. Delphine Lalaurie é uma das figuras mais assustadoras da história dos Estados Unidos. Durante o início do século XIX, ela era conhecida como uma rica socialite de Nova Orleans, elegante, respeitada e frequentadora da alta sociedade. Ninguém imaginava o que supostamente acontecia dentro de sua mansão. Por anos, circularam rumores sobre a forma como ela tratava as pessoas escravizadas que trabalhavam em sua propriedade. Mas tudo mudou em 1834. Um incêndio começou em sua mansão na Royal Street, e quando bombeiros e moradores entraram no local para ajudar, fizeram uma descoberta chocante. No sótão, encontraram pessoas escravizadas acorrentadas, gravemente feridas e mostrando sinais de abusos extremos. A cena foi tão perturbadora que rapidamente se tornou um dos maiores escândalos da história de Nova Orleans. A notícia se espalhou pela cidade. Uma multidão enfurecida invadiu a mansão, destruindo grande parte do imóvel em busca de justiça. Mas quando as autoridades tentaram localizar Lalaurie, ela já havia desaparecido. Segundo relatos históricos, ela fugiu para a França e nunca respondeu oficialmente pelos crimes atribuídos a ela. Anti-Hill Kids. Os Anti-Hill Kids são considerados por muitos uma das seitas mais perturbadoras da história do Canadá. Tudo começou no final dos anos 70, quando um homem chamado Roch Thériault convenceu seus seguidores de que era um profeta escolhido por Deus e que o fim do mundo estava próximo. Ele levou o grupo para uma comunidade isolada, longe da sociedade, onde prometia salvação espiritual. No início, parecia apenas uma comuna religiosa, mas aos poucos, o líder passou a controlar absolutamente todos os aspectos da vida dos membros.
membros. Eles eram proibidos de manter contato com familiares, recebiam punições severas por pequenas infrações e eram forçados a obedecer cegamente às suas ordens. O nome Anti-Hill Kids surgiu porque os seguidores trabalhavam constantemente construindo a comunidade, enquanto Terry Alt observava tudo como se fosse o comandante de um formigueiro humano. Mas a situação ficou cada vez mais sombria. Conforme os anos passaram, os castigos se transformaram em atos de extrema violência. O líder afirmava possuir poderes divinos e chegou a realizar procedimentos médicos improvisados em seus próprios seguidores, sem qualquer treinamento ou anestesia. O mais assustador é que tudo isso aconteceu durante anos. Mesmo diante de situações cada vez mais absurdas, muitos seguidores continuaram acreditando que ele era um mensageiro divino. A seita só começou a ruir quando alguns membros conseguiram escapar e denunciar o que estava acontecendo às autoridades. Terry Alt acabou preso e condenado à prisão perpétua. Anos depois, ele seria morto por outro detento dentro da prisão. Run the Gauntlet Challenge. Run the Gauntlet Challenge é um daqueles desafios da internet que ganharam uma reputação quase mítica. A proposta parece simples. Você entra no site e assiste uma sequência de vídeos organizados em níveis. No começo, os vídeos são apenas estranhos ou desconfortáveis, mas a cada etapa, o conteúdo se torna mais perturbador que o anterior. O objetivo era chegar até o último nível sem desistir. Por isso o nome Run the Gauntlet, uma expressão que significa enfrentar uma série de provações cada vez mais difíceis. Com o passar dos anos, o desafio ganhou fama em fóruns, vídeos de reação e redes sociais. Muitas pessoas falavam dele como uma espécie de teste psicológico para descobrir o quanto alguém conseguia suportar conteúdo chocante, fazendo com que muitos usuários abandonassem o desafio antes do final. O real exorcismo de Emily Rose. A verdadeira Emily Rose era uma jovem alemã chamada Annalise Mitchell. Durante a adolescência, ela começou a sofrer convulsões, episódios de depressão e comportamentos cada vez mais estranhos. Médicos diagnosticaram problemas neurológicos, incluindo epilepsia do lobo temporal. Mas sua condição continuou piorando. Com o passar dos anos, Annalise passou a acreditar que estava possuída. Ela dizia ouvir vozes, ver rostos demoníacos e sentia uma presença do mal constante ao seu redor. Sua família, profundamente religiosa, também passou a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo. Foi então que a igreja autorizou uma série de exorcismos. Ao longo de aproximadamente 10 meses, Annalise foi submetida a 67 sessões de exorcismos, realizada por 2 padres. Durante os rituais, foram feitas gravações de áudio, que existem até hoje e continuam circulando na internet. Ja, aber die wenigste Baby. Ja. Em julho de 1976, Annalise morreu aos 23 anos, extremamente debilitada por desnutrição e desidratação. Após sua morte, seus pais e os padres envolvidos foram julgados e condenados por homicídio culposo por negligência. David Kalak. O caso envolvendo David Kalak é um dos episódios mais conhecidos e comentados na história da internet, especificamente relacionado ao fórum 4chan. Tudo aconteceu em novembro de 2014. Usuários que navegavam pelo fórum foram surpreendidos por uma postagem que continha imagens de uma mulher sem vida. Juntos aos registros, o autor da publicação alegava ser o responsável por esse crime. Inicialmente, a maior parte da comunidade acreditou que se tratava apenas de uma tentativa de gerar choque ou de uma brincadeira de mau gosto. No entanto, havia um detalhe que chamou a atenção. O autor da postagem sugeriu que os usuários acompanhassem as notícias nas horas seguintes, afirmando que as autoridades confirmariam o ocorrido em breve. Pouco tempo depois, a polícia confirmou o falecimento de uma mulher chamada Amber Lynn Coplin, em Port Orchard, Washington. As informações divulgadas online condiziam com o caso que estava sendo investigado pelas autoridades. O principal suspeito era o namorado da vítima, David Kalak. De acordo com as investigações, ele deixou o local após o ocorrido, iniciando uma mobilização policial que atravessou diferentes estados, até que ele finalmente se entregasse às autoridades. Byford Dolphin Incident. O incidente com Byford Dolphin é frequentemente citado como um dos acidentes industriais mais graves e trágicos já registrados. Tudo aconteceu em 1983, a bordo da plataforma de perfuração Byford Dolphin, no Mar do Norte. Na época, mergulhadores realizavam operações em alta pressão, utilizando câmaras especiais para trabalhar nas profundezas do oceano. Esse sistema permitia que eles permanecessem dias ou até semanas sob pressão controlada antes de retornar à superfície. O problema
problema ocorreu durante uma operação que deveria ser rotineira, devido a um erro operacional. Uma porta de vedação foi aberta antes que a pressão interna fosse reduzida de forma segura. Em uma fração de segundo, a câmara passou por uma descompressão explosiva. O que aconteceu em seguida tornou um caso um ponto de estudo constante na engenharia e segurança industrial. A súbita mudança de pressão liberou forças físicas extremas dentro do compartimento, resultando em uma perda trágica de vidas. O acidente ficou conhecido mundialmente não apenas pelo número de fatalidades, mas pela magnitude da falha técnica que permitiu que tal descompressão ocorresse. Relatórios de investigação concluíram que as forças envolvidas foram tão intensas e rápidas que o evento aconteceu em milissegundos. The Poughkeepsie Tapes. The Poughkeepsie Tapes é um filme de terror do gênero found footage, que se tornou amplamente conhecido pela sua capacidade de parecer extremamente autêntico. A trama começa quando as autoridades descobrem centenas de fitas de VHS em uma residência abandonada em Poughkeepsie, Nova York. Cada registro nas fitas documenta as ações de um antagonista misterioso. O que torna a produção tensa não é apenas o conteúdo, mas a forma como a história é construída. O filme utiliza uma linguagem documental misturando entrevistas e registros pessoais. O vilão do filme nunca é totalmente revelado. Ele constrói uma narrativa onde parece estar sempre um passo à frente das autoridades, agindo com a consciência de que seus atos seriam vistos por alguém no futuro. A vítima mais marcante é Sherry Dempsey, que é sequestrada e mantida sob abuso psicológico e físico por anos, desenvolvendo uma relação distorcida com seu próprio sequestrador. Quando ela é finalmente resgatada, não consegue se recuperar e acaba tirando a própria vida, deixando a sensação de que o dano já tinha sido irreversível desde o início. O filme nunca entrega uma conclusão satisfatória. O assassino continua foragido, e a polícia admite que, mesmo com todas as provas, não entende completamente quem ele é ou o que o motivou.